A santa paz de Deus esteja com todos nós. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer uma justificação. Este vídeo, venho falar hoje aqui de uma reflexão sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. Muitos dizem que é idolatria, e cada um tem os seus pontos de vista, e eu vim aqui hoje falar do meu, do que eu entendo. Não quer dizer que eu tenho a verdade absoluta, mas eu trouxe uma palavra aqui, uma reflexão, meditando dentro do Evangelho e dentro das coisas da vida, para nossas meditações. Mas como eu já disse, os meus vídeos ficam muito grandes. Foi preciso eu dividir em 3 partes. Na última parte falar mais sobre o Natal. Mas a primeira e a segunda parte é mais uma introdução. Queridos irmãos, se você tiver interesse, é de grande aproveito você ouvir. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21, ele disse: não desprezeis as profecias, examinai tudo e retendes o bem. Então eu te falo, meu irmão, assista esse vídeo, são 3 partes. Um de 26 minutos, outro 24 e outro 35. Assista. E você pode fazer os seus comentários, repartir comigo o seu conhecimento. Se em alguma coisa você perceber que eu errei nesse vídeo, compartilhe comigo. Me alerta, meu irmão, por favor. E eu vou ouvir o seu ponto de vista, vou ver o seu ponto de vista e vou fazer a minha análise. Se o seu ponto de vista for convincente, quem sou eu para não aceitar? Mas se você quiser, compartilhe. Se você achar importante esse vídeo, compartilhe. Deixe o seu joinha. Deixe o seu gostei aí, tem um lugar para você clicar. Se inscreva no meu canal. Haja luz do Rei Jesus nas nossas vidas. Deus que te abençoe e te guarde. E te dê uns ouvidos, guiado pelo Espírito Santo, para ouvir o que vou dizer aqui, nessas 3 partes dessa reflexão sobre o assunto do Natal. Que a paz de Deus esteja contigo, comigo e com todos aqueles que amam o Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém, amém. Queridos e amados irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, do assunto que hoje eu venho nesta manhã abordar para as nossas meditações e para nosso crescimento no saber. Eu quero aqui compartilhar o que eu aprendo, os meus pontos de vista referente às coisas de Deus, a alguns assuntos polêmicos, através de eu pensar, de eu analisar, de eu pesquisar, eu chego a uma conclusão e quero repartir a conclusão que eu cheguei referente ao assunto. O assunto que venho abordar aqui hoje é sobre o Natal. Sobre o Natal, que muitos dizem que foi o dia do nascimento
do Senhor Jesus Cristo. Muitos dizem também que é uma idolatria. Então, eu venho aqui para um esclarecimento. Para mim esclarecer bem detalhado, eu não sei quanto tempo vou gastar, mas eu tive uma ideia. Se eu não conseguir detalhar em 25 minutos, eu vou dividir em dois, parte 1 e parte 2, para que fique bem esclarecido para aqueles que se interessar no assunto. Aleluia! Porque é importante compartilhar, no meu ponto de vista, sim. Deus agrada, a Bíblia diz. Eu quero ler aqui um versículo, onde o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Deus, em Colossenses capítulo 3. Deixa eu ver qual é o verso. Vou procurar aqui o versículo que o apóstolo Paulo ensina. Capítulo 3, eu vou ler aqui alguns versos, do verso 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Na verdade, era o verso 16 que eu queria, né? Que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, meditando nesse versículo, onde diz: ensinando-vos uns aos outros, exortando-vos uns aos outros, admoestando-vos uns aos outros. Então é isso que venho aqui fazer, com essa intenção de trazer o que eu aprendo e compartilhar com aqueles interessados. Não é com os que não interessam. Os que não interessam, fiquem à vontade. Mas os que interessam,
esse conteúdo aqui é para os que interessam. Por quê? Nós sempre aprendemos uns com os outros. Um dia desse alguém me perguntou: Reinaldo, por que você não lê só a Bíblia? Por que você lê também outros conteúdos, alguns livros de pessoas que tiveram experiência ou que têm experiência com Deus, que já dedicaram a sua vida em servir a Deus, que meditaram nas Escrituras? Então é isso que eu vejo. A sabedoria de Deus, ela não ficou limitada só para os apóstolos. A sabedoria de Deus não ficou limitada só para Salomão, o rei Salomão, que foi um sábio do passado, que está escrito na Bíblia. A sabedoria de Deus não ficou limitada só para os homens da Bíblia. Deus fez uma promessa através do profeta Daniel. E Deus disse, e há de ser, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu troquei a profecia. Essa foi Joel. Mas eu vou mencionar essa também, que eu já comecei. Joel capítulo 2, verso 28. Deus disse, e há de ser que no final dos tempos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. Agora a passagem de Daniel que eu ia falar, e troquei com a de Joel, mas todas as duas é bonita. Deus, através do profeta Daniel, no livro de Daniel, pesquise aí, meu irmão, está escrito que o Senhor multiplicaria o saber sobre a face da terra. O Senhor multiplicaria o saber. Então, multiplicarei a ciência. Multiplicar é aumentar, é muitas vezes até drobar. Multiplicarei o saber sobre a face da terra. Então, tem muita gente no mundo que tem experiência com Deus, que não faz parte da nossa denominação, aquela que cada um segue lá. E a gente limitar Deus só para nossa denominação é uma mediocridade. Deus não está limitado na mão de homem nenhum, na mão de denominação nenhuma. Deus é Deus, Criador do universo, conhece todas as coisas. E ele disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Glória ao nome do Senhor. É por isso que meus vídeos ficam compridos, que eu venho dar uma introdução e eu quero explicar detalhadamente. E já está aí, ó, quase 10 minutos. Aleluia! Mas para quem tem prazer nas coisas de Deus, quem tem prazer, quem quer ter intimidade, quem quer saber, é assim que nós aprendemos, é ouvindo uns aos outros. Então alguém me perguntou, Reinaldo, meu irmão Reinaldo, por que não lê só a Bíblia? Na Bíblia não já tem tudo? Tem, na Bíblia tem tudo. Mas muitos estudiosos, eles fazem os seus livros, pesquisando a Bíblia. Pesquisando a Bíblia. Então tem coisa também que às vezes a gente fala sem pensar. Na Bíblia já tem tudo, por que nós vamos para a escola e ler outros livros? Nós vemos outras ideias, outras experiências de outras pessoas que tiveram experiência com Deus e resolveram escrever. E quando a gente vai lendo, a gente vai aprendendo. Pois aqui nesse versículo eu terminei de ler, para nós admoestar uns aos outros.
ensinando uns aos outros. Agora, aqui em Filipenses, capítulo 2, vou ler alguns versículos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranhável afeto e compaixões, contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então aqui está querendo nos dar um exemplo, nos dá um exemplo de humildade. Tem muita gente que por causa da sua posição social ou da sua posição eclesiástica, lá na igreja, lá no templo, lá na instituição, eles não querem ouvir um pequeno como eu, que não tenho nenhuma posição eclesiástica dentro de uma instituição religiosa. Mas eu creio que tenho Deus, que tenho a palavra reinando na minha vida e que aprendo também da palavra. Aleluia! Ou seja, para estar conectado com Deus, não é necessariamente ter uma posição eclesiástica na igreja. Cada um de nós somos cristãos e temos o dever individualmente de buscarmos o Senhor, de adorarmos Ele em espírito e em verdade. E aonde foi o lugar que o Senhor Jesus disse que quando nós quiser conversar com Ele, é bom que nós entre no nosso aposento. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Eu vou falando e já vou sentindo a comunhão, a inspiração do céu. Aí vai me vindo na mente algo a compartilhar. Não é tudo, mas eu gosto de aproveitar o momento da inspiração. Às vezes é por isso que o meu vídeo fica comprido. Tem muita gente que acha que é só os líderes religiosos, os que têm posição, que eles querem ouvir. Cuidado para nós não desperdiçar ou não deixarmos passar despercebido a sabedoria de Deus em um servo dele, ainda que esse servo não tenha posição eclesiástica no templo. Mas se Deus habita em nós, se somos morada do Espírito Santo, se temos conexão com a Bíblia, com a palavra de Deus, se somos também estudiosos, pensadores, analisadores e, acima de tudo, vivedores da palavra de Deus. Porque não adianta só conhecer, só pregar. Acima disso, é cumprir a palavra de Deus, está acima disso. Aleluia!
E muitos pregam até bonito, mas vivem poucos. Se nós não vigiarmos, nós fazemos ou procedemos dessa forma. Muitos pregam, mas não vivem o que prega. Inclusive essa passagem bem aqui, eu vou repetir ela em Filipenses, capítulo 2. Verso 3. Isso aqui é difícil de encontrar, tá? Não é fácil, não. E olha lá que se eu não vigiar também, diz assim no verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nós cumprimos isso aqui direitinho? Muitas vezes tem líderes que são muito apressados para corrigir os outros. Tem muita gente, nem só líderes, pode ser eu também. Tem gente que é muito apressado para corrigir os outros, para olhar o erro dos outros. Mas ele não é apressado para olhar o dele, para vigiar sobre si mesmo. Tem muita gente que gostam de cobrar na vida dos outros. Mas elas não percebem elas mesmas. Eu vou contar aqui um exemplo. Talvez até essa pessoa vá ouvir esse vídeo. Eu estava fazendo uma viagem a trabalho com os amigos. E nós estávamos no banco, eu e uma outra pessoa sentado no banco de trás. E aí eu coloquei o cinto. Eu só quero contar como é que nós, os seres humanos, somos a respeito de querer corrigir os outros e não corrigir a si mesmo. Mas esse comportamento não é só nessa pessoa, não. Essa pessoa é gente boa. Esse comportamento pode ser em mim também, em você que me ouve. Por isso que Jesus mandou nós orar e vigiar, para não entrar em tentação. Por isso que Jesus disse assim, que aquele que prega e não vive é hipócrita. E por isso que Jesus disse também, ô tu que quer tirar o arqueiro do olho do outro e nem repara a trave que está no teu. O Senhor Jesus também disse para um homem, rapaz, ou para um grupo de religioso, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Aleluia! Por isso meus vídeos ficam grandes, porque eu já vou sentindo a inspiração e vai vindo para complementar a reflexão. Então, vindo naquele carro, eu olhei, a pessoa não pôs o cinto. Aí eu avisei. Você podia pôr o cinto? Põe o cinto aí. É proteção para você. E se nós passar em algum lugar aí, e a polícia abordar, nós estamos de cinto. Mas ela não deu muito caso. Ela não fez muito caso. Continuou sem cinto. E eu, para não ser enjoado, eu calei. Mas de vez em quando eu olhava de lado, ela sem cinto. E eu pensei, a mulher não gostou. Ou ela deixou entrar no ouvido e sair no outro. Sem cinto. E viajamos, né? E ela sem cinto. Para resumir, muito tempo sem cinto. E uma certa hora, o dono do carro sentado na frente,
Ele disse, percebeu, ficou um pouquinho sem cinto, mas ele também estava de cinto o tempo todo, mas ele disse, percebeu, ficou um pouquinho sem o cinto. Na hora que ele ficou sem cinto, aquela pessoa que andou a viagem quase toda sem cinto, e eu comigo no banco de trás e eu observando, ela disse assim, e você podia pôr o cinto, porque aí na frente tem que pôr o cinto. Aí eu não deixei barato. Eu disse, opa, agora eu aproveito para te falar alguma coisa. Você viu que eu já te adverti para não andar com cinto desde lá de trás e você não levou a sério. Agora você está cobrando do da frente porque ele está sem cinto. Como é que é o ser humano? Às vezes ele mesmo não cumpre e quer cobrar dos outros na hora que ele vê uma falha. A falha dela foi muito maior, que ela andou a viagem quase toda sem cinto. Na hora que o outro vacilou um pouquinho, que ficou alguns minutos sem cinto, ela já alertou. Aí eu já aproveitei e já entrei. Para aí. Agora você não deu bom exemplo, aí. Você está cobrando de uma pessoa que você não cumpriu quase a viagem inteira. Aí ela ficou sem graça. A partir daí eu percebi que ela começou a pôr o cinto, mas não assim. Então, para resumir, nós somos passivos disso. Gostarmos de cobrar dos outros o que nós às vezes não praticamos. Ou querermos olhar muito o defeito dos outros e não olharmos para o nosso. Queremos olhar defeito na instituição ou na religião dos outros e na nossa passa despercebido. Aí nós queremos cobrar dos outros e às vezes não cobramos de nós mesmos. O vídeo já está chegando aí a 25 minutos. Eu também vou procurar ser honesto naquilo que eu prometo, naquilo do meu propósito. Eu vou gravar outra parte, porque já está chegando a 25 minutos e eu ainda nem entrei sobre o assunto do Natal. Eu estou dando só uma introdução, mas servem. Para quem tem interesse, servem. Agora, essa é a primeira parte. Na parte que vai vir, eu já vou entrar no assunto do Natal. Essa é a introdução da primeira parte. Para nós fazer algumas reflexões, como é que nós somos. Agora, vá para a segunda parte, porque eu vou encerrar aqui a primeira parte, para o vídeo não ficar comprido, para mim cumprir também o que eu falo. Deus seja louvado e vamos para a segunda parte.